Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosiane, sou PEC de Educação Física e estamos aqui para mais uma apresentação do 6º Congresso de Boas Práticas da Diretoria de Adamantina. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, tenho 1,58 m, sou cabelos claros, olhos castanhos esverdeados, estou usando uma blusa rosa envelhecido. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Danilo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Danilo. Eu sou professor de Educação Física da Escola Maria Aparecida Lopes. Eu sou um homem alto, barba rala e estou de camiseta preta. Então vamos lá, gente. Nós vamos apresentar agora um trabalho de educação física, uma boa prática de educação física, e o título é sobre a semana de retomada, trabalhando habilidades em defasagem no componente de educação física. Então, Danilo, fala um pouquinho para a gente qual é a justificativa do seu projeto, né? Então, hoje em dia, dentro das escolas, a gente tem que ter a noção que a gente precisa trabalhar as nossas aulas de uma forma diferenciada, né? E a educação física dá muito essa oportunidade para a gente, né? Então a gente estava com um problema assim dos alunos, com as notas dos alunos nas provas que vinham para eles fazerem. Na época eram as APs ainda, não era a prova paulista, né? Então a gente estava com esse problema. Então lá na primeira semana de aula, lá em fevereiro, a nossa CGPG ela falou para a gente, ela deu o desafio para a gente da gente retomar essas habilidades em defasagem, né? E aí a minha CGPAC falou assim, Danilo, tem como você trabalhar uma habilidade da área de linguagens, de língua portuguesa, na sua aula? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora em educação física para trabalhar uma habilidade de língua portuguesa, um exemplo? E aí foi um desafio para mim. Eu falei, não, vou fazer uma aula diferenciada. Eles ficam muito instigados assim pela aula de educação física, né, principalmente ensino fundamental. Quando você pisa o pé na porta, eles dizem, vamos para a quadra, vamos fazer aula prática, professor. Falei, tá bom, vamos começar o ano com o pé direito com essas crianças aqui, com esses adolescentes, e vamos dar uma aula bacana. Então eu pensei num projeto que eu conseguisse trabalhar a habilidade em defasagem para melhorar as notas deles, né, para ajudar nessa melhora de notas, também de uma forma divertida e que desafiasse eles também, que eu gosto de dar um pouquinho de probleminha para a cabeça deles, para eles poderem estar se organizando aí no dia a dia deles. Que bacana, né? A gente sabe que a educação física é a aula esperada, né? Sim. E quando a gente coloca desafios para eles, que isso é bem possível e bem atuante na educação física, eles se empolgam bastante mesmo e aí o resultado com certeza vai ser Sim, diferenciado, né? Fala um pouquinho para a gente dos objetivos. Então, o objetivo principal esse ano, acho que foi um objetivo muito grande lá na nossa escola, que foi melhorar as notas dos alunos nas provas vindo do governo mesmo. Então, em educação física, por ser uma aula muito que eles gostam bastante, eu quis trazer isso para mim mesmo. Tipo assim, não ser uma aula assim, vamos lá só para quadra, acabou, não. Quis utilizar isso como uma ferramenta mesmo de transformação dentro da escola. Esse foi um dos projetos, mas durante o ano também eu trabalhei outros, né, quanto a isso, mas era realmente mesmo melhorar os resultados nas avaliações externas mesmo da escola, e sempre explorando o protagonismo deles. Aquilo que eu falei, eu gosto muito de dar desafios para os meus alunos nas minhas aulas, né? Então eu dou o problema para eles e falo, agora vocês resolvem. Legal. Então tragam um resultado para mim. Legal. E a gente, só relembrando que a educação física ela não faz parte ainda das avaliações externas, né? Sim. Então é sempre um desafio muito grande a gente trabalhar essa questão das avaliações externas, porque o nosso componente ainda não está, né? Sim. Então as nossas habilidades ainda são nós que temos que selecionar as que estão em defasagem dentro da educação física, nós que temos que ver o que o aluno precisa mais, o que eu tenho que dar mais importância, mais atenção, né? Sim. E aí a hora que a gente fala na área, na habilidade da área, a gente tem toda essa problemática de tentar descobrir qual habilidade eu vou conseguir trabalhar além das minhas habilidades, né? Então vamos pensar um pouquinho nisso, Danilo. Dentro das habilidades de educação física que você já tinha selecionado para ser trabalhada na retomada, você diz também que escolheu uma outra, a proposta da escola, Sim. né? E fala um pouquinho sobre essa escolha, então, para gente. Então, em uma conversa lá com os outros professores no ATPCA, tipo, juntei os professores ali de língua portuguesa e falei assim, pessoal, tá, que habilidade que vocês acham que é mais importante eu estar trabalhando em educação física com eles? Aí o pessoal falou assim, os alunos ainda têm muita dificuldade de interpretar texto, né? Sim. Interpretar texto, interpretar informações, interpretar imagem. Então, se você puder estar trabalhando isso em educação física, seria bacana.
Falei, então tá bom, é essa mesma que eu vou utilizar, né? Aí a Legal. partir daí que eu comecei a desenvolver as ideias do projeto. Então, pensando assim, que quando a gente tem a língua portuguesa, ela está presente em todo momento, né? Então, mesmo que eu for trabalhar qualquer conteúdo dentro da educação física, eu vou precisar da interpretação de Sim, texto. com E certeza. quando você propõe desafios, ainda mais, porque eu vou Sim, precisar raciocinar em cima daquilo, vou pensar numa estratégia para solucionar o problema. Então, sim, a interpretação de texto ela é realmente muito sim. importante, né? Pode passar, por favor? Então, fala um pouquinho de como você desenvolveu essas atividades para retomada. Então, a nossa escola é uma escola muito grande, né? Bem grande. Então a gente tem turmas do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. E eu sou professor das turmas do sétimo até o terceiro. Então eu quis trabalhar o mesmo projeto com todas essas turmas. Então o que que eu fiz? Eu selecionei um texto, até curto assim, de fácil entendimento, e reuni eles na sala e fiz uma roda de conversa ali com eles. A gente foi lendo o texto e discutindo. Ah, gente, o que que vocês acham que são jogos? Eu trabalhei os jogos pré-desportivos, né? Falei, gente, o que são jogos pré-desportivos? Aí, no a primeiro momento, eles não sabiam responder alguns. Eu falei assim, gente, se é pré, é o quê? Aí eles começaram, aí começa a discussão, né? Tipo, então, eu trabalhei o texto em sala de aula de forma teórica, discutindo mesmo. Eu vou fazendo Legal. as perguntas para eles. Falei, gente, o que é jogo pré-desportivo? Se é pré, e como eles gostam muito de esporte, eles já começam a jogar, tipo, ah, queimada, ah, não sei o que, professor. Eu falei, ah, mas por que a queimada é um jogo pré-desportivo? Então a gente interpretou o texto de uma forma bacana. A gente leu o texto, foi lendo por partes, e aí eu fui falando para eles, falei, gente, o dia que vocês chegarem numa prova, pensa, lembra lá de mim, fala, o professor de educação física falou aquilo. Será que eu posso utilizar isso para interpretar esse texto? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que eu tentei levar uma forma divertida para interpretar esse texto em sala de aula. Coloquei o texto lá na televisão da sala e falei, gente, vamos lendo por partes aqui e vamos discutindo. Aí, logo após, a gente tinha que fazer divisão de grupos, né, por rendimento, que foi um desafio também que a nossa CGPG fez. Falou assim, ó, vocês têm que dividir em rendimento, por rendimento os alunos. Entendi. Mas o mais complicado era que eu não podia falar para um aluno que tinha um rendimento baixo que ele estava no rendimento baixo. Sim. Dá a entender que eu estou excluindo ele, né? É. Então, como vocês podem ver aí nos slides, a gente foi uma planilha que a gente utilizou no dia, né? Que era o grupo vermelho, amarelo e verde. Mas aí eu falei assim, gente, eu vou deixar, vocês vão fazer um trabalho em grupo. Vocês vão ter que montar um jogo pré-desportivo para mim, em grupo, porém, eu vou montar os grupos. Ainda fiz uma brincadeirinha, eu falei, agora que agora que eu domino aqui vocês aqui, né? Aí eles ficaram bravos no primeiro momento, né? Mas tipo, foi divertido. Aí eu falei para eles, falei, ó, tal aluno, tal aluno, tal aluno vai fazer um grupo, tal aluno vai ser outro grupo. Então eu dividi os grupos, mas eles não sabem até hoje que foi por O rendimento, motivo. Entendi. que foi por Legal. rendimento, né? E como você disse lá no Maria Aparecida Lopes, que é a escola que você atua, a gente tem do Fundamental 2 até o ensino médio. Sim. Fala bem rapidinho qual que foi o desafio de trabalhar com o mesmo projeto em séries tão diferentes, com abordagens tão diferentes de trabalho. Sim, eu percebi que o ensino fundamental, a participação deles são muito mais participativos que o ensino médio. Nosso ensino médio são salas menores e acaba que às vezes a participação deles é um pouco menor. Mas o fundamental em si, eles participam bastante. Eles querem muito mostrar o que eles sabem fazer, eles querem jogar. Então, eu percebi que o fundamental, eles participam muito. Tá? E já o médio, nem tanto. A prática é A mais prática é difícil, mais né? difícil. Porém, o ensino médio sempre tem um ou dois alunos que dominam muito, se destacam muito na sala de Lideram, aula né? e pegam frente mesmo e levam para eles o foco do trabalho. Fala um pouquinho só de como foi o trabalho, então. Qual era o processo? Era montar um jogo? Explica esse processo Eles tinham que rapidinho pra montar gente. um jogo para mim no papel e depois eles deveriam apresentar esse jogo para o resto da sala. Mas a apresentação, eles deveriam apresentar, porém os outros amigos deles deveriam jogar o jogo deles. Ah, eles Entendeu? apresentavam e a turma Eles realizava. apresentavam e a turma realizava. E eu falava assim, hoje eu só assisto, gente. É, Aí, tipo assim, mas eu ia ali mediando, né? Os legal. conflitos que sempre tem, né? Mas eles montaram e, tipo, a participação foi incrível. Todas as turmas realmente, assim, às vezes ficou muito focado no futebol no ensino médio, mas fundamental já trouxe vôlei, tênis de mesa, Mesclou handball, bastante. mesclou bastante. Isso. E como que foi assim o processo avaliativo? O que que você tem para falar A sobre isso? avaliação, eu sempre gosto de fazer a avaliação dos meus projetos. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma roda de conversa,
discutia os pontos positivos, os pontos negativos, o que poderia ser melhorado, e também entreguei uns papeizinhos assim, um para cada um, e falei assim, gente, escreve o que vocês acharam aí. Tem até minha carinha ali nos papeizinhos que eu entreguei para eles, né? E eu falei para eles, falei, ó, escrevem para mim o que vocês acham aí do meu projeto, só para depois eu ter uma ideia. Legal, que bom. Então a gente viu que todo processo incluiu escrita, incluiu, além da interpretação, incluiu o processo de escrita, de criatividade, de elaboração de um jogo, né? Então foi bem completo, um projeto bem completo, Sim. né? Quer falar alguma coisa sobre a reflexão dos resultados? Eu acredito assim que a participação foi bem bacana, né, do projeto. Eu consegui trabalhar muito o protagonismo do aluno. Eles se inteiraram bastante pelo projeto mesmo. A participação foi em massa mesmo na escola. Acho que foi um projeto que ficou muito marcado para mim esse ano. E a criatividade deles foi incrível. Tipo, teve coisas lá que eu nunca imaginei. Teve um exemplo de um projeto que eles criaram um jogo para esporte paralímpico. Olha que legal. E é uma coisa que eu não esperava que fosse sair deles naquele momento, né? Que bacana. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer, lembrar que a educação física é extremamente valiosa, é só nela que a gente consegue desenvolver algumas habilidades, né? Ela é extremamente importante dentro das habilidades socioemocionais, de autocontrole, além da facilidade de inclusão que a gente tem em inúmeras situações. Então, parabenizar a seriedade do seu trabalho, Danilo, parabenizar esse desenvolvimento da educação física dentro da área para auxiliar os nossos alunos na melhoria dos resultados das avaliações externas. E gostaria que você estendesse esse parabéns para toda a equipe escolar do Maria Aparecida Lopes. Pode deixar. Tá? Quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o pessoal da escola, né, que sempre me apoia. Eu acho que não é um trabalho assim que eu faço sozinho lá. Eu tenho bastante apoio lá das minhas coordenadoras, da CGPAC, da minha CGPG, dos meus colegas de trabalho também, que me ajudam bastante. Às vezes um pouquinho essas ideias vêm deles também. Acho que você poderia estar fazendo isso, Danilo, acho que você poderia estar fazendo aquilo. E eu também, como os meus alunos, eu gosto muito de desafios, né?
como ex-atleta, eu gosto bastante dessa questão do desafio mesmo. Então, eu acho que isso é muito bacana dentro da escola. Então, agradecer o pessoal mesmo da escola, a gestão toda, que sempre apoia os meus projetos dentro da escola. Legal. Então, gente, muito obrigada e até o próximo trabalho. Fique com a gente.